Reino Unido, Japão e China mantêm suas taxas de juros. Isso e muito mais aqui agora no nosso Morning Call do dia 20/9 de 2024. Seja muito bem-vindo. Sextou por aqui, Max Braga, e nesse canal falamos de economia, mercados e educação financeira. Um bom dia para você que está aqui no YouTube, um bom dia para você que está aqui comigo no Instagram e no TikTok. Vamos então às nossas notícias. Vamos falar um pouquinho, sobre esse enunciado em relação aos bancos centrais desses países. Bom, começando então, a questão dos bancos centrais, a gente fala um pouquinho mais à frente para seguir, né, o nosso rito aqui diário com as informações. Bom, vamos lá, quinta-feira, então, ontem, né, mais conhecida como ontem, fechou em queda, 0,5% de queda, fechou aos 133.123 pontos. Contramão total dos mercados globais, subiram forte. Aqui não conseguiu acompanhar o ritmo. Só para vocês terem uma ideia, S&P 500 subiu ontem 1,7, Nasdaq 2,6. Um detalhe que para essas bolsas, essa pontuação é como se fosse para a gente o dobro, tá? Então, como se Ibovespa pudesse fechar em 4%. Não acompanhou, após a decisão de juros lá fora, etc. Bom, já sabem, né? Falei ontem, falei também com os clientes aqui através de comunicação interna. O Fed baixou 0,50 dos juros nessa primeira queda dos juros depois de quase 4 anos. Então agora o mercado tende a se reacomodar, né? Os ativos tendem a se reacomodar e nós vamos ver ainda muita modificação no mercado nos próximos meses, tá? Bom, principais destaques positivos ficou com o setor de alimentos aqui para a Bolsa Brasileira. BRF e Marfrig, né? Marfrig subiu 4,3, BRF 4,2. Movimento de recuperação em relação aos pregões anteriores, que essas ações caíram demais. Na verdade, alguns realizaram lucro ou venderam com prejuízo e os espertos compraram mais barato para carregar para frente. E na ponta negativa ficou brava a energia, que é o 9,4, após a companhia informar que sua produção no campo de Papa-Terra deve retornar apenas em dezembro, que é um prazo mais longo do que o mercado esperava. Legal? Vamos falar um pouquinho aqui da renda fixa, então. Bom, as taxas futuras encerraram a sessão de quinta-feira com abertura, aumentou as taxas em toda a curva normal, né? E a gente teve efetivamente um aumento na taxa base, que é a Selic, e o mercado interpretou o comunicado do Copom após elevar a taxa em 0,25 como restritivo, tá? Então, aumentou a precificação dos ativos de risco locais, DI, etc. O DI janeiro, por exemplo, de 25, que é o que a gente olha por aqui, fechou em 10,98, 4 bips acima do pregão anterior. Então, o DI 29, mais longo, né? Fechou com alta de 12 bips do pregão anterior, fechou aos 12,08. Abrem-se novamente, não tinha se fechado, né? Mas abrem-se novamente as portas da renda fixa, tá, pessoal? Aproveitem. Os investidores também nos Estados Unidos aumentaram a exposição a ativos de risco, tá? Após um corte visto como agressivo pelos investidores, isso lá nos Estados Unidos. Bom, nos Estados Unidos e mercados globais afora, né? E vamos falar então de mercados globais. Nessa sexta-feira, os Estados Unidos operam em queda, menos 0,2 S&P e menos 0,4% Nasdaq. Normal, né? O pessoal tá botando dinheiro no bolso depois de subida forte ontem, vende e põe o dinheiro no bolso. Na Europa, as bolsas também operam em queda, 0,7%, também com certeza realização de lucros. Ontem subiu forte, né?
com destaque econômico para a região, sendo os dados de divulgação da confiança ao consumidor de setembro, tá bom? Bolsas na China fecharam em altas, CSI 0,2, HSI 1,4%, mesmo após o Banco Central manter as taxas de juros de 1 e 5 anos inalteradas. E por fim, a bolsa, né? Por fim, a bolsa no Japão fechou em alta de 1,5%, repercutindo a decisão do Banco Central japonês de não aumentar as taxas de juros, tá? O que os investidores daquela região e outros também, mundo afora, estavam temerosos sobre novos aumentos de juros, tá? Bom, então, como falado, lá na cabeça do vídeo agora, né? O Banco da Inglaterra, então, o BOE, manteve a taxa de juros básica 5%, após iniciar um ciclo de flexibilização monetária em agosto, tá bom? Então, no comunicado, né, fala lá, a política monetária deve permanecer restritiva por um período suficientemente prolongado. Então, vamos ver como é que vai ficar para os próximos meses. A gente aqui, a XP, projeta mais cortes trimestrais de 0,25%, com cenário mais provável para a região lá da Inglaterra. O Banco do Japão, então, manteve a sua taxa de juros de referência em 0,25%, em linha com as expectativas. De acordo com o comunicado pós-decisão, o consumo privado permanece em trajetória de crescimento moderado, a despeito do impacto da alta do preço e outros fatores. Então, segue inalterado, tira-se um pouquinho dos temores em relação ao aumento de juros por lá. E na agenda doméstica, né, destaque para o relatório bimestral de avaliação de receitas primárias, tá? O documento deve indicar um limite inferior ali de tolerância da meta do resultado primário, tá bom? Então, infelizmente, né, o Brasil não conseguiu acompanhar o desempenho de bolsa de ontem de mercados mundo afora. Antes de a gente terminar, deixa eu até dar uma olhadinha aqui como é que tá os futuros do mercado de ações hoje aqui da nossa terra Brasília, né? Passo para vocês. Bom, tá abrindo no pré-mercado ainda, tá 0,18 para cima. Vamos ver se consegue recuperar e ganhar força, tá bom? Esse era o vídeo que eu queria trazer para vocês hoje. Espero que tenham gostado. Uma boa sexta para todos, muito juízo, bons negócios. Nos vemos então agora na segunda-feira, tá? Com o nosso Morning Call, e de terça e quinta, vídeos sobre educação financeira e novidades de investimentos. Não esquece, se inscreve aqui no canal para não perder esses conteúdos. Forte abraço a todos, um ótimo final de semana. Tchau.